Outra pergunta, existe a possibilidade de não haver eleições em outubro? Existe, Genebra, tá? Na América Latina existe sempre possibilidade. Aí a Genebra pergunta, haverá um golpe que chegue a esse ponto? Existe essa possibilidade e essa possibilidade não é pequena, tá, Genebra? Essa possibilidade não é pequena. Eu acho que tem 3 caminhos que Bolsonaro pode tentar para não se ter eleições em outubro. O primeiro, e os 3 ele está botando em marcha. Isso aqui é interessante. Quer dizer, 2 deles ele está botando em marcha, o terceiro não depende dele. Mas o primeiro é esse processo de desgaste crônico que ele vai fazendo com o STF. Né? Então, você imagina que amanhã o Alexandre de Moraes dá uma decisão mandando recolocar a tornozeleira no Daniel Silveira, e aí você tem, porque afinal de contas o Daniel Silveira descumpriu lei, descumpriu ordem, ele devia estar com tornozeleira e tudo, né? Aí o Alexandre de Moraes resolve fazer ele cumprir a lei, o Bolsonaro imediatamente entra na jogada, dá outro indulto, e já movimento Lira, tu vê de ontem para hoje o Lira já se manifestou, dizendo que é o parlamento que decide sobre a perda de mandatos. Então, o Bolsonaro está organizando uma grande confusão entre os poderes, tá? Ele está avançando os limites em todos eles e esperando que outros poderes respondam para ele continuar avançando e ir nesse processo de atrito. Se isso acontecer, eu não sei o quanto de capital político o STF teria para saber se ele não vai se desgastar no meio do caminho, e aí nós teríamos efetivamente o que o Jair Bolsonaro quer, uma possibilidade real de golpe com militares, com a Câmara e talvez a Procuradoria-Geral da República, né, dizendo aí, falando contra o STF, começa a haver problemas nisso. Bolsonaro está ativamente procurando esse processo, a gente sabe disso, a gente está vendo isso, ele está buscando isso. Ele deu o decreto de graça, né, para o Daniel Silveira, e em vez de ficar calado, porque o decreto já é uma ofensa ao STF, né? Você tem lá 10 ministros que votaram de uma determinada maneira, e o Bolsonaro dá uma canetada e manda os 10 ministros ao espaço, né, para fazer o que ele quer. Mas além disso, ele ainda logo depois falou desse decreto nas lives, e depois ainda ele deu entrevistas dizendo que o decreto vai ser cumprido, ponto final. Veja, não só ele dá o decreto sobre aquilo, como ele avalia o próprio decreto e já avisa que ele é constitucional e já avisa que ele vai ser cumprido. Ele tira 2 vezes a prerrogativa do STF. Né? A primeira, que foi o julgamento e a punição, que ele tirou, e a segunda, que é verificar se esse ato do presidente tem validade ou não. Ele já correu na frente e diz que tem. Ou seja, ele tá esgaçando essa relação já há muito tempo, mas ele aumentou a velocidade com que vem fazendo isso recentemente. Esse é um caminho que ele pode levar efetivamente para que não se tenha eleições nesse processo. Né? O segundo caminho que ele também está levando a cabo é o ataque ao TSE, né? Que são 2 coisas diferentes. Né? Então ele continua atacando o TSE, continua atacando o Fachin, e se eles conseguirem alguma questão envolvendo as urnas eletrônicas, verdadeira ou não, eles podem fazer disso um cavalo de batalha, assim como eles fizeram com o Daniel Silveira, e tentar desgastar essa relação. O que faria, eu não sei efetivamente se nós temos condições de fazer uma eleição em papel, né? Vamos dizer que 20 dias antes da eleição eles consigam alguma loucura, sabe-se lá, alguma fake news ou alguma urna que eles consigam invadir, enfim, que eles consigam criar algum rolo desses. Eu não sei se a gente tem tempo hábil suficiente para fazer uma eleição no papelzinho no país inteiro, né? E aí nós teríamos problemas para fazer essa eleição, e aí se você adiar a eleição é a mesma coisa que não ter, porque você não sabe efetivamente quando é que ela vai acontecer de novo, né? Então esse é uma segunda forma que eu tenho impressão que Bolsonaro também está tentando. A gente vê os militares envolvidos nessa segunda linha muito fortemente, tá? Os militares que foram convidados para avaliar as urnas, que foram convidados a participar, que não deveriam, porque isso não é função de militar. Função de militar não é ficar discutindo democracia, a gente tem que dizer isso muito claramente para eles, mas eles efetivamente passaram a tomar para si essa relação, e eles parecem que estão engajados nessa questão de esgarçar o tecido de poderes ali, a relação de poderes com o TSE. A terceira forma que eu penso que pode acontecer é uma escalada na guerra da Ucrânia,
que envolva necessariamente a se chegar numa situação de uma terceira guerra mundial, e essa situação de terceira guerra mundial pode ser usado como pretexto por Jair Bolsonaro para que nós adiemos as eleições. Isso pode ser votado na Câmara, né, de alguma maneira, enfiar a goela abaixo de que não seria o momento da gente enfraquecer o país com uma troca de presidentes, biriri, biriri, biriri. Bolsonaro talvez entrasse na guerra só para poder adiar a eleição, né? E aí você teria, então, um motivo internacional de força maior, que seria uma guerra mundial, a estabelecer isso. Seria muito novo, tá? Porque países que não estão efetivamente na guerra tiveram eleições normais durante os períodos de guerra, quando em democracia, não foi o caso no Brasil, por exemplo, mas quando em democracia, sim. No Brasil, não esquece que no período de guerra nós estávamos sob a ditadura do Estado Novo, né? O Vargas, em 37, lança o Estado Novo, a guerra começa de 39 a 45, então o Brasil não teve, mas outros países tiveram. Agora, esse é um cenário que a gente não controla, que a gente não tem noção, que pode ser usado a qualquer momento nessa situação. Então,